Começa agora o Off Topic Podcast dos Poligonautas. Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Topic! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o Atahel. Eu não acredito. E aqui, do meu lado direito, Caramba. anti-esquerdo, instalando mais que um plástico bolha. Meu Deus! Schwarza! Olá, pessoas! E aqui comigo, expulso dos vagalumes porque não brilha no escuro. Que horrível! Aqui é o Ghost, aqui do meu lado, junto comigo, o cara que espera que saia o The First of Us com os homens da caverna. Caramba! BRKS Edu. Essa foi ruim, hein? Mas vem em mim que você quer dar uma cafungada em mim que eu sei. Olha, eu acho que a gente acabou de estabelecer um novo recorde de piores piadas do Off Com certeza. Tradição, tá na tradição. E é isso aí, então, Poligonautas, estamos aqui com mais um Off Topic e dessa vez nós vamos falar sobre The Last of Us, um exclusivo para PlayStation 3. Vamos falar sobre os gráficos do jogo, o gameplay, mas principalmente sobre a história do jogo e a experiência que nós tivemos em jogar The Last of Us, porque pra mim, cara, The Last of Us não é só um jogo, cara, é uma experiência. Não, com certeza, concordo. Falou cara. bonito. É isso aí. Mas antes, nós vamos para a leitura de e-mail no Fala, meus fofos! Schwarz, você tá aí? Eu tô aqui. Cara, me belisca, cara. Tô te beliscando agora. Ai, Cara, eu não tô sonhando, cara. Não tá sonhando? Cara, o Off Topic tá de volta, Schwarza! Eu tô falando pra vocês, isso já faz uma hora, cara. Voltou tudo. Caraca, cara, finalmente o Off Topic está de volta. Estamos aqui novamente. Cara, site novo, tudo novo, Off Topic Tudo voltando, tá tudo... Cara, que alegria, cara. Eu tô aqui em euforia, eu não consigo nem me expressar direito. Eu acabei com o meu tubo de calmante aqui, cara, pra você ter uma ideia. E é isso, Schwarz, agora o Off Topic totalmente exclusivo do site dos Poligonautas. Sim, agora é exclusivo do site. Exatamente, então se você quiser aí acompanhar todos os Off Topics, não perder nenhum, você tem que ficar ligado aqui no site. Ou então, Schwarz, é claro, assinar o nosso feed, né? Olha O só que feed prático. do Off Topic pra você poder não perder nenhum episódio. Então, vamos fazer mais ou menos um resumo aí do que os Poligonautas vão ter de opção pra não perder nenhum episódio do Off Topic, cara. Mas deixa eu pegar aí um pouquinho que eu vou pegar minha agenda, pai. Eu vou anotar tudo, cara. Tem que Cara, anotar. de novo essa agenda, cara. Você Minha tá... agenda respeita a minha agenda. Caraca, puta merda. Mas então é o seguinte, lá na categoria Off Topic, você vai ter algumas opções, tá? Pra você poder escutar o nosso podcast. Se você tiver o iTunes aí no seu computador, você pode clicar no botão assinar, na sidebar ali, do lado direito ali, você tá vendo, né, Schwarz? Aqui Tô do lado vendo aqui. direito do site aqui, ó. Posso clicar nesse botão? Pode. Se você tiver o iTunes instalado na sua máquina, você automaticamente já adiciona o Off Topic ao iTunes e vai receber todos os episódios quando eles saírem. Cara, acabou de acontecer isso aqui. Meu Deus. Schwarza já tá fazendo, já tá acompanhando tudo. Mas é claro que com o endereço do feed do Off Topic, você tem como adicionar também esse feed a qualquer leitor de RSS que você tem aí no seu computador ou mesmo no seu celular. Principalmente acho que pros usuários de Android, cara. Porque o que acontece? No iOS, que é o sistema que roda no iPhone e nos sistemas da Apple, você tem um app chamado Podcast. Então, o que acontece? Nesse app você vai buscar lá pelo Off Topic e você já encontra ele. Por quê? Porque ele já está cadastrado na Apple Store, cara. Olha, cara. Que moderno. E se você de repente é um desavisado aí que tá escutando isso diretamente pelo feed antigo, na verdade o feed antigo é o mesmo feed, mas de repente o cara baixou o episódio lá, não sabe nem o que tá acontecendo, não sabe nem que o Off Topic voltou de vez, não sabe que a gente lançou site novo. Ou tá lá, tirando umas férias numa ilha deserta. Exatamente, não sabe o que tá acontecendo, né? Então, pra você que tá perdido desse jeito, nós então estreamos no nosso site www.poligonautas.com. Né, como a gente havia dito, o site iria voltar juntamente com o Off Topic, essa coisa toda. Então nós estamos totalmente renovados. É o Poligonautas 3.0 agora, Schwarza, porque o 2.0 já foi. Já foi, já era passado. Já era passado, agora é o 3.0. Estamos aí com o site, Off Topic voltando e essa coisa toda. Eu tô aqui nas notícias tudo, não tô prestando atenção no que você tá falando.
é claro que com a volta do Off Topic, cara, a gente iria trazer algumas pequenas novidades, algumas pequenas mudanças. Quais seriam? Você lembra do Fail, Schwarza? Eu lembro. Lembra, né? Tomou muito choque no Fail, né? Eu sofria com aquilo, cara. Sofria muito. Tá, a gente pensou o seguinte, cara, fail é uma palavra que remete, claro, a erro, a falhas, essa coisa toda, né? Sim. A gente pensou que seria uma coisa muito óbvia demais. E é um termo que já se usa muito por aí. Exatamente, é um termo que as pessoas já utilizam em vários outros lugares. Como antes os poligonautas já enviavam os fails pra gente, e no momento do fail a gente acabava tomando um choque, né, Schwarza? Você sabe, né? Eu sentia muito choque. Então o que a gente resolveu fazer? Cara, a gente resolveu transformar os fails em choques. Cara, então é o seguinte, ó. Vamos lá, poligonautas. Esqueçam os fails, cara. A gente não vai mais chamar as nossas falhas, os nossos equívocos, os nossos erros de fail. Nós vamos chamar simplesmente de choques. Ah, meu Deus. Então, caso a gente venha cometer algum erro, alguma falha, você pode mandar então o seu e-mail para offtopic@poligonautas.com pra gente, enfim, né, tomar os choques e ser devidamente colocado no lugar. É assim, porque todo erro tem que ser punido, né? Exatamente. E como somos sádicos, nada melhor que um choque. E aproveitando, Schwarza, que nós estamos fazendo esse off-topic sobre o jogo The Last of Us. O Schwarza chora de emoção sempre quando ele escuta isso. Eu me choro todo, cara, me choro todo. Nós vamos deixar aqui na descrição do post um link para o Submarino. Caso você se interesse em comprar o jogo, é só clicar aqui, você vai ser redirecionado diretamente para o Submarino, compra o jogo e de quebra ainda ajuda a gente com uma comissãozinha básica, cara. Olha só, cara, e você vai querer esse jogo, porque esse jogo nada mais é do que o jogo mais aclamado pela crítica. Olha, já saiu PlayStation 3. Caraca, o Schwarza, você deu aquele tipo, você falou aquele tipo de frase que é emblemática, né, cara? Emblemática. Que todo mundo usa pra descrever alguma coisa grandiosa. Aprendi com o Arnaldo Jabor. A primeira parte do off-topic você não vai ter spoilers, então pode ficar tranquilo, você pode escutar tranquilamente pra você poder ver se vale a pena ou não, você comprar o jogo. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que quem tem um PlayStation 3 é uma compra obrigatória. E aqui ninguém quer estragar a sua surpresa. Exatamente. Eu acho que na verdade é o seguinte, eu acho que não é só quem tem o PlayStation 3. Eu acho que se você tem um Xbox também e não tem o PlayStation 3, cara, você tem que dar um jeito de jogar esse jogo porque é muito bacana. E olha, o Submarino vende PlayStation 3 também. Se você quiser, já compra tudo ali. Exatamente. E lembrando, né, cara, que nós temos uma parceria junto ao Submarino. Vocês podem ver que no site vai ter banners por toda parte e tudo mais. Então, caso você queira nos ajudar também com essa parceria, você pode clicar nos banners e pode comprar também outros produtos, né, Schwarza? Sim, muitas coisas. Já comprei aqui uma tábua de passar, cara. Então é isso, vai ter um link aqui na descrição do post pra você comprar o The Last of Us no Submarino e ajudar os poligonautas a ficarem mais felizes. Bom, e agora chega de blá 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 e vamos para o off-topic de The Last of Us. Bom, vamos lá então, caras, vamos começar a trocar uma ideia sobre The Last of Us, mas antes eu queria só dar um recado pros poligonautas, que é o seguinte: esse off-topic, essa primeira parte do off-topic, onde nós vamos falar do jogo e tudo mais, nós não teremos spoiler, nós não vamos dar spoiler da história ou mesmo do final do jogo. Então essa primeira parte não vai ter spoilers, nós vamos falar mais de aspectos do jogo, gráficos, enfim, jogabilidade, essa coisa toda. Já na segunda parte, no restante do off-topic, aí sim a gente vai falar da experiência que nós tivemos com o jogo, do enredo, história, sensações, enfim. Então, vamos chutar o balde. Exatamente, vamos chutar o balde. Então essa primeira parte, podem ficar tranquilos que quando começar os spoilers a gente avisa vocês. Como a maioria sabe, a desenvolvedora Naughty Dog, né? Claro, não poderia ser outra. Fodona. Naughty Dog já vem de clássicos aí, a série Uncharted e tudo mais. Cara, depois desse jogo, tudo que eles lançaram eu tô jogando. Pois é, né, cara? Não, e assim, se você for pegar, sei lá, a geração do PlayStation 1, assim, tudo bem, Crash Bandicoot era um jogo bacana, divertido, mas... Eu não gostava. Sinceramente eu joguei pouco.
Eu joguei pouco porque eu não tive um PlayStation 1, então eu acabei Eu achava que era jogando imitação de Mario. pouco. É, né? Olha só, você falou da desenvolvedora, que é a Naughty Dog, e a publicadora foi a Sony, um exclusivo do Play 3, você já falou. O diretor, e agora eu não vou me lembrar de cabeça de qual diretor que é, mas é o diretor, um dos diretores de arte, é uma curiosidade isso. Uhum. Ele saiu do desenvolvimento do BioShock Infinite, tá? Pra ir para o desenvolvimento do The Last of Us. Então imagina só, o cara teve dedo nos 2 maiores jogos de 2013, né? Não os maiores, mas dentre os maiores. Então, o cara não é fraco, não. Caraca, Top de Midas. essa eu não sabia, É. não. E assim, eu tô na metade, mais ou menos, de BioShock. Infelizmente, eu não terminei ainda. Eu nem joguei. Pois é, mas dizem que é concorrente fortíssimo a jogo do ano, né? Com certeza. Sim. Eu diria que é o único jogo que tem a chance de bater o The Last of Us. Apesar de, no momento, The Last of Us pra mim ser o melhor, porque o BioShock tem uma história, uma narrativa fantástica, tipo, coisa de explodir sua mente mesmo. Uhum. Mas o The Last of Us, ele faz uma coisa que faz melhor que o BioShock e é uma coisa que, tipo, eu amo e em qualquer história, assim, a minha parte favorita de qualquer história é isso, são os personagens. Os personagens do The Last of Us são extremamente bons. Já que você então tocou nessa parte da história, vamos então, né, dar uma introdução da história, claro, como eu falei, sem dar spoiler, somente o plot inicial, né, de The Last of Us. Eu acho, cara, que a história, ela teria tudo pra ser mais um clichê de zumbi, né? Sim. Uhum. Inclusive eu vi gente que comentava assim, pô, tava mó animado pro The Last of Us, aí eu vi o zumbi. Sabe, Pois é, cara. Chega um ponto que, tipo, a própria Naughty Dog, né, não botou o zumbi, eu tô infectado, e eles ainda estão vivos. Exato. E acabou dando certo, porque tem toda aquela história, tipo, tem uma consciência viva ali dentro ainda, e o cara não consegue controlar o seu corpo. Exato. Pode ser que ele veja tudo que ele tá fazendo, ele não, tipo, para assim. Sinistro. A história se passa num apocalipse zumbi. Na verdade, o game começa com um prólogo, onde mostra o início do surto, né? Do fungo Cordyceps, que é o fungo a qual futuramente vai acabar com a maioria dos seres humanos na Terra e vai acabar gerando todo o cenário do apocalipse e tal, né? E esse fungo existe. Esse fungo existe, cara, existe, e ele, é claro que ele não age em ser humanos, pelo menos Ainda. pelo menos ainda, né? Acho que ele ficou até bastante famoso, assim, em documentários. Mas, tipo, pelo menos para as pessoas que tinham visto antes, teve um documentário, se eu não me engano, da BBC, onde passa o fungo agindo numa formiga e tal, né? Mas é claro que... Nós falamos dele num off-topic até. Pois é, cara, a gente falou no off-topic de zumbi, inclusive, Exatamente. né? A gente falou. Que ele meio que manipulava a mente ali do hospedeiro e tal. Mas enfim, o jogo começa mostrando esse prólogo, né? E depois ele avança 20 anos à frente. E fazendo um parêntese, que prólogo. Tipo, o prólogo termina e você fala, meu Deus, que foi isso, tá ligado? Melhor início de jogo. Não, aquilo não se faz, cara, aquilo não se faz. A gente vai falar do prólogo mais pra frente, que é onde a gente vai falar mais da experiência, né, que o jogo nos deu e tal. 20 anos depois a gente vê um planeta Terra totalmente desfigurado, destruído, e aí é onde, assim, né, começam a aparecer mais os outros personagens, que no caso o Joel é um dos principais. É o Gerard Butler genérico. Cara, é muito parecido, cara. E aí depois, então, aparece a Tess, que é uma companheira dele e tal. E o engraçado é que, logo de cara, já dá pra perceber que tanto o Joel quanto a Tess, eles não são, assim... heróis, né? Você já percebe um certo anti-heroísmo neles, né? Eu acho legal que o The Last of Us, ele é um jogo diferente no sentido de que, normalmente, você tem entidades do bem e entidades do mal, né? Sim. Em jogo, em fantasia. E na vida real, todo mundo tem uma tendência boa, uma tendência ruim, mas a pessoa não é 100% boa, 100% ruim. Sim. Ninguém é santinho, ninguém é completamente mal. E o jogo, ele deixa bem claro isso, que você tem personagens com tendências boas que fazem coisas erradas, e tem personagem ruim que faz coisa boa. Então é uma zona cinzenta ali, é interessante. Isso é muito legal, cara. É toda aquela história, né? A partir do momento que
o mundo chega naquele estado, naquela coisa toda, você vai fazer o necessário pra sobreviver. E, tipo, como você falou, uma pessoa com tendências boas não vai querer sair matando inocentes, não sei o quê, mas chega num ponto onde a pessoa pode se falar, ou sou eu, ou são eles que vai agora, tá ligado? Ou sou eu, Acabou a inocência, né, cara? Tipo, eles mostram o ser humano como ele age em situações extremas, cara. E principalmente depois de 20 anos vivendo numa vida daquelas, né, cara? Por mais perfeito, né, entre aspas, que você seja, depois de viver 20 anos do jeito que eles vivem, né, no mundo em que eles vivem, impossível alguém conseguir manter algum tipo de... manter o seu caráter como ele era quando o mundo era normal, sabe? Eu mantenho. Você precisa tomar decisões que não seriam tomadas num ambiente como é o de hoje, né? Exato, exatamente. Isso te muda. E muitas vezes as decisões são questão de qual é a menos pior, tá ligado? Não Exatamente. Não tem uma saída boa, você tem que escolher. Exato. Bom, e aí em certo momento do jogo, o Joel e a Tess acabam encontrando outra personagem principal, que é a Ellie, que é a menininha. Boca suja. Que na verdade... que na verdade é a Ellen Page. Ellen Page genérica. Disfarçada de Ellie. Na verdade, cara, essa parada, inclusive, da Ellie parecer muito a Ellen Page, gerou um monte de desconforto aí, né, cara? Foi. Não, tipo, rolou até um redesign, tipo, redesenharam a face dela, tipo, um pouco. Sim. Depois do trailer da VGA uns anos atrás, porque todo mundo ficou, opa, tipo, Ellen Page, não é uma Sabe pessoa que é engraçado? Pra mim não funcionou muito bem, porque eu acho que depois que eles redesenharam ficou mais parecido ainda. Mas, não, eu acho que ficou mais parecido no começo, mas ainda dá pra confundir bem fácil. Cara, depois que eu descobri quem é a Ashley Johnson, que é a mina que fez, né, a Ellie, na verdade, eu fui buscar umas fotos dela mais nova, porque eu li que ela foi rejuvenescida, né, pro jogo, né. E eu passei a achar a Ellie mais parecida com a Ashley. Porque vocês já viram a foto dessa Ashley Johnson mais nova? Sim, e parece. Parece caramba, mesmo. meu, com a Ellie. Principalmente o olhar, assim, né, cara? Sim, principalmente um olhar, cara. Um olhar meio triste, assim, é bem parecido mesmo. Olhar melancólico. Exatamente. Ashley Johnson, que pra quem não sabe, é a garçonete que o Capitão América salva nos Avengers. Verdade, no final. Aproveitando já que vocês estão falando dos atores e tal, eu queria falar um pouquinho também, né, assim, mencionar, porque, cara, o trabalho que tanto a dublagem americana como a dublagem em português, que ficou excelente, eu queria mencionar aqui então os atores. A gente falou então da Ashley Johnson, que fez a Ellie, né, pra versão americana. Tem o Troy Baker, que fez pra a versão americana também, que representou o Joel. E esse Troy Baker, eu não sabia, cara. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre ele. E, cara, ele já fez vários personagens fodas dos videogames, cara. Eu não sabia disso. Vai chegar um ponto onde todos os videogames vão ser Troy Baker e Nolan North, que é o que faz cara. o Drake. O Nathan Drake, né? O Troy fez o Booker, né, do BioShock. Parece que ele vai fazer o Coringa, pelo menos eu li isso, ele vai fazer o Coringa. Substituiu o Mark Hamill. Caraca, responsabilidade, hein? Eu ouvi muitas coisas boas da dublagem dele pro Joker. A galera tá gostando. E olha só, ele vai fazer o Ocelot no Metal Gear 5 também, cara. Sim. Meu Deus do céu. E vai fazer o personagem principal do Infamous do PS4. Caraca, velho. Esse cara, assim, ele... E ele canta e escreve músicas, ele tem uma banda. Tá, resumindo, esse cara faz tudo no universo. E cozinha e lava roupa também? Ai, caraca, mas assim, acho que o Ghost pode falar um pouquinho mais sobre a dublagem americana, porque ele jogou todo o jogo em inglês e tal. Eu, o Schwarz e o Edu jogamos em português do Brasil. A dublagem americana, primeiro de tudo, a Naughty Dog, desde que começou com o Uncharted, tipo, já dublagem, a atuação dos personagens já é uma coisa que sempre foi muito boa nos jogos deles. E eu acho que o do Last of Us também. Eles passam a emoção muito bem, o Troy Baker e a Ashley Johnson, especialmente o Troy Baker, que primeiro de tudo a voz do Joe é completamente diferente da voz dele, mas depois que você descobre que é o Troy Baker, você escuta as duas vozes, você começa a perceber alguma semelhança aqui e ali, mas ainda assim ele faz aquela voz grossa, aquela voz mais pesada, assim, muito bem. Porque tem que olhar não só a dublagem, mas como uma captura facial também, né? Já que eles fizeram tudo. Com certeza.
É uma atuação completa dos dois ali, sabe? Não tem aquela coisa tipo, eles estão só dublando personagens. Não, aquilo ali é eles trazem vida àqueles personagens, eles são essenciais pro jogo. E aí, então, agora falando um pouquinho sobre a dublagem brasileira, que foi, né... Eu joguei o jogo a primeira vez assim, tô jogando agora a segunda em inglês. Luiz Carlos Percy, que já fez várias vozes famosas, mas vou citar aqui um dos atores que ele dublou recentemente foi o Ian McKellen no Hobbit. Ele fez também na verdade ele dubla o Ian McKellen à torta direita e dublou o Ian McKellen também no Código da Vinci e tudo mais. Claro que a gente não tem muito parâmetro ainda, né, pra fazer comparações de dublagem em português e tal. Mas, cara, é impressionante o quão bacana e o quão legal ficou o trabalho da dublagem em português, cara. Acho que finalmente a gente pode dizer que a gente tem uma dublagem decente vinda pro Brasil, né? Pra um jogo de videogame, cara. Mas depois do Uncharted 3 também, né, cara? Os caras tinham que ter aprendido. Cara, Uncharted 3 é medonho, cara. Medonho, cara. Os caras pegaram a pessoa passando na rua ali pra dublar aquilo, cara. Não, sabe o que é engraçado? No Uncharted, o que eu percebi é que muitas das vozes não eram... Tudo bem, o cara até poderia ser americano, mas você percebia que tinha... americano não, brasileiro. Mas você percebia que tinha sotaque demais, cara. Nossa, é tipo que nem no Lost, quando chamaram pra dublar brasileiros no seriado e eles tinham sotaque, mano. Se você vai fazer uma dublagem, né, se você vai transpor uma linguagem pra um outro país, cara, não tem como você fazer uma coisa mais ou menos. Você tem que colocar uma equipe que realmente saiba o que tá fazendo, colocar profissionais, porque e senão que venha do país. Exatamente, que sejam nativos, né, cara? Afinal, a dublagem, a narração deles é a principal forma de comunicação da história do jogo. Exatamente. E assim, o Luiz Carlos Percy fez um trabalho excepcional. O Joel da versão em PTBR é foda. Tem umas horas que ele dá uns gritos assim, cara, que, cara, você vê que o cara tá sentindo aquilo de verdade, sabe? Parece que é o Joel mesmo dando grito, sabe? É impressionante. É um ator, né, cara? É um muito ator, foda. dublador. Que ator também, né, cara? Tem a voz do Mel Gibson, né, um personagem aí, aquela voz do Mel Gibson não, do dublador clássico do Mel Gibson. Só pra comentar aí, voltando pra dublagem original, mas tem um personagem que aparece mais pra frente do jogo, que, como ele é um personagem muito importante pro arco da história, eu acho que é melhor não falar quem ele é, pra não ter spoiler agora, mas ele é do capítulo da neve lá, todo mundo sabe que o jogo é dividido em estações. Sim. Ele é tipo um personagem... E é o Nolan North, do Drake, que dubla ele. Drake, né? E tipo, o Nolan North ele é outro, né? Ele fez o Pinguim do Arkham Asylum, do Arkham City, fez o Drake, fez, sei lá, o Nolan North fez todo mundo. E um dia você vai descobrir que você é dublado por ele. mas... Caraca, que medo. Tipo, eu nunca percebi que era ele depois que o jogo saiu, tipo, viu a entrevista e ele tá no jogo. Eu falei, caramba. Eu também, cara, não percebi. Eu acho que a grande proeza que o The Last of Us faz, uma das grandes proezas, e faz isso tanto no português quanto no inglês, é que ele é um jogo com muito talento em todos os sentidos, tá ligado? Eu também notei isso com BioShock esse ano, que é aquela coisa que cada aspecto do jogo recebe uma atenção que ela merece, sabe? É um pacote completo no mais literal sentido da palavra. Eu acho interessante também a gente falar um pouco dos gráficos também, né? Na verdade, a concepção, no geral, do jogo, visual, né? Que o jogo apresenta e tal. Acho que, cara, gráficos... a gente não tem como questionar muito porque, como a gente falou, Naughty Dog utiliza o mesmo motor gráfico da série Uncharted. Acho que utiliza o mesmo do Uncharted 1 também? Não sei. Deve ser a mesma engine, só que só evoluída, né? Sim. Não deve ter sido feita do zero. Assim, eu não percebi, pelo menos eu não consegui perceber um salto muito grande de gráficos de Uncharted 2 pro 3. Você percebe que tem, claro, um tratamento diferente, porque é um outro jogo e aquela coisa toda, e existe uma evolução, porque se passou um bom tempo entre um jogo e outro. Não muito tempo, mas enfim, os caras sempre conseguem mudar alguma coisa. Mas, assim, em The Last of Us, eu já percebi que os caras utilizaram a engine de uma forma mais otimizada. Eles conseguiram fazer com que as coisas se tornassem mais bonitas, sabe? Mais vivas e tal. Eu tava jogando o jogo, né, assim, quando eu peguei. A minha mãe desceu
né, pra ver o que eu tava fazendo, porque eu tava meio me sumido da sociedade. The Last of Us faz isso com as pessoas, cara, é normal. E ela falou assim, que filme é esse que você tá vendo? Mano, e É uma muito coisa, da hora quando isso rola. né, cara? Não, mas não é filme, é jogo. Nossa! Tá certo que minha mãe tá meio veinha, não enxerga direito, mas... E uma coisa que eu percebo, cara, é que as texturas não se repetem, cara. Sabe? Tipo, é um cenário muito rico, cara. Sim, você vê um papel na parede, você não vai mais ver aquele papel em outro lugar, cara. O nível sabe? de detalhamento é impressionante, né? O nível de detalhamento é realmente impressionante e é como se, sei lá, cada coisa que tá ali, tipo, tá ali por uma razão, não é Exato. simplesmente colocada ali randomicamente. Sim. E eu não consigo imaginar um jogo do Play 3 com gráfico melhor que o The Last of Us. Eu não consigo Como é que os imaginar. caras conseguiram fazer isso com o Tipo PlayStation assim, 3, cara? Eu acho que a gente pode entrar numa discussão assim, se ele é o jogo mais bonito, eu não sei, porque tem jogos que adotam outro estilo de arte, tipo Journey, e são tão bonitos quanto. Sim. Mas pro estilo do The Last of Us, eu acho que ele é o topo que o PS3 chegou. E é tipo, é aquela coisa, cara, como que a Naughty Dog faz isso? De onde eles tiram isso? Porque no Uncharted 2 já foi impressionante, no 3, Sim. como a gente falou, melhorou um pouco, e aí chega outro jogo que eu também não, tipo, pra mim tá não é aquele também um pulo enorme do Uncharted 3, mas também tá melhor, e, tipo, cara... Os caras o tiram água de pedra, né, cara? Impressionante. O Schwarza tem aquele PlayStation George Foreman lá, rachou no meio, cara, não aguentou. Achou no meio, isso é fumaça. E, meu Deus, aguenta aí, menino, até o fim. Mas aí... Apenas mais algumas horas. Aguentou, guerreiro, cara, guerreiro. Gráficos e tal, os gráficos impressionantes, como a gente falou, eu acho que isso é bastante visto nos ambientes, porque em The Last of Us você tem, como o Ghost falou, por ter as estações, né, dentro do jogo, eles conseguiram trabalhar muito bem essa ambientação, diferenciar uma ambientação da outra. E eu noto que o The Last of Us ele é um dos jogos que mais passa a história por meios visuais, sabe? Sem falar nada. O que eu quero dizer com isso é que, tipo, esse jogo, além de passar muito bem a história, a narrativa, claro, com diálogos, com o próprio gameplay, que a gente vai entrar mais em detalhe na frente, falando, assim, na parte de visual, o jogo, tipo... Cada coisinha passa alguma história. Você entra no apartamento, você vê as coisas da galera lá. O ambiente do jogo te conta uma história. Isso que é legal. Assim, já pegando o gancho aí no que você falou de gameplay, vamos falar um pouquinho então do gameplay, cara. Porque é claro que não tem como, eu acho, não associar... É claro que quando você não jogou o jogo ainda, né? Acho que não tem como você não associar The Last of Us com Uncharted na questão da jogabilidade. Lembra bastante mesmo. Lembra, mas depois que você começa a jogar, eu acho que isso é desmistificado um pouco. Porque você percebe que tem certos elementos que funcionam bem em Uncharted e que, sei lá, de repente no The Last of Us não funcionaria de forma nenhuma. O The Last of Us é um jogo que você pode agir de várias formas. Porém, se você, por exemplo, sair dando tiro em todo mundo, vai te faltar munição, cara. Sim, e ela é bem pouca. Enquanto não no só isso, você vai Uncharted, atrair os inimigos. Exatamente. O Uncharted é muito mais focado no combate armado, e o The Last of Us, na minha opinião, é muito mais focado no stealth, né? Em você ser bem investigativo. Tipo, mais frenético. é muito mais né, tenso. O Uncharted, você atira, beleza, você atirou. Cara, no The Last of Us, se você precisou atirar, cara, você fica desesperado, porque os bichos vão tudo te escutar. Né, Eu ficava desesperado, cara. Aqui o Uncharted é aquele filme tipo Sessão da Tarde, e o The Last of Us é aquele filme que ganha Oscar, tá ligado? Pois é, exatamente. E eles passam isso no gameplay exatamente assim, porque no Uncharted você meio que pode ser idiota de vez em quando, você meio que pode sair correndo. E o jogo tem um humor irônico, né, o Uncharted. Tem. Nos diálogos e tal. Não, é impossível. Aquele jogo é tipo uma pura diversão. Esse jogo aqui é aquela parada que meio que eles querem te acertar, tá ligado, no coração. Então você sente cada tiro, você sente cada pancada que você dá no outro cara, cada pancada que você leva. E é um jogo que você joga e você sai pesado quando você termina assim. Não, e eu até comentei isso quando eu terminei o jogo, eu fiquei maluco assim, fui escrever no Twitter, né? Até conversei com vocês na hora, assim, tinha acabado de terminar o jogo. E eu ficava com orgulho, cara, dos feitos que eu fazia dentro do jogo, sabe? Tipo, principalmente você, né, cara? Porra. Porque eu sou um cabaço em tudo. Mas, cara, era tipo umas decisões que eu tomava que era coisa de estratégia, sabe? Tipo, mano, melhor eu ir por ali, porque os caras estão tudo daquele lado, eles não vão me ver se eu ir por aqui. Sabe uma parada que eu sempre fazia, cara? Eu adorava pegar, tipo, é claro que, assim, se tinha muito inimigo, não dava pra fazer muito isso, mas eu adorava pegar um tijolo, acertar o primeiro golpe, que você deixa o cara meio zonzo e tal,
ir lá, encher ele de porrada, ou enfim, dar uma facada ou algo do tipo, cara. Nossa, eu adorava fazer isso, cara. Cara, eu nunca acertei tijolo de ninguém, cara. Eu sou uma frustração do tijolo, cara. Eu não nasci pra ser pedreiro. Tipo, eu só lembro de uma vez, assim, que eu acertei o tijolo numa pessoa e, tipo, foi útil, porque eu consegui, ela ia atirar em mim, eu consegui jogar, ela ficou meio 11 e eu meti uma 12 na cara. Nossa. Mas do resto foi, tipo, pura distração. Cara, uma frustração, cara. Eu queria tudo dar uma tijolada em alguém. Sabe? Não pode fazer isso na vida real, então eu queria fazer no jogo. Molotov, cara. Molotov era uma diversão. Pois é, cara. E é útil, ele é útil. Molotov nossa, cara, Molotov é tipo a maior paixão daquele jogo. Não, tem um certo momento do jogo que eu acho que vocês vão conseguir lembrar que é a parte... eu não sei se eu posso falar exatamente onde tá, mas enfim, você entra num lugar onde você tem um cômodo fechado, onde tem muito zumbi, Nossa, né? eu lembro, onde tem muito disso. instalador, onde tem muito runner, enfim. Sei. E aí você joga um molotov ali, cara, e você faz a festa, cara. Impressionante. Literalmente, cara. Eu fiquei pulando quando eu fiz isso. Aliás, a gente acabou não falando, né? Porque o jogo tem esses infectados, né? Zumbis e tal, né? Pra deixar mais genérico e tal. Mas a gente não disse que eles têm níveis, né? Como é que é? Intoxicação. Cara, infecção, essa palavra me fugiu, cara. A ideia é que o jogo, como tem o fungo lá, o Cordyceps, ele infecta a pessoa pelo cérebro. Ele cresce no cérebro da pessoa. Você inala, né, os esporos. Ou inalar, tá ligado? Ou mordida e por aí vai. Exato. Chega um ponto que, tipo assim, você dentro de 2 dias já perde a cabeça e já, entre aspas, morre. E aí você vira o que o jogo chama de runner. Os runners são criaturas infectadas, né? Que praticamente são um animal. Eles agem em instinto, veem você, correm pra cima de você, começam a bater em você. São muito rápidos e correm pra tudo que é lado, né, na verdade. Nossa, quando vem uns 3 runners em cima de você, que pra bater em você tem que até apertar L2 pra correr de longe. Exato. Nossa. Tipo, é um dos momentos mais tensos, você sente aquela dor, aquele barulho, porque o jogo meio que combina, tipo, o que tá acontecendo com um bom sound design, um bom trabalho de som, e você meio que sente. Mas os runners não são pior, né? Tem os clickers, os instaladores, que são o que acontece quando o fungo cresce muito. Você fica cego, ele meio que começa a sair pelo seu corpo, especialmente na cabeça, e eles usam o áudio como se fosse um radar pra encontrar você. Sim, eles são tipo um sonar matador, tipo morcego. E dá pra você passar por eles assim, sem eles te verem, tipo, até andando mesmo bem devagar, mas é com muito cuidado. E tem um terceiro estado de infectado, mas eu acho que é mais uma daqueles que a gente podia até falar aqui porque não é um spoiler da história, mas vai ser mais satisfatório pra você que tá jogando pegar, eu acho. Exatamente. É uma surpresa, né, na verdade, que tem dentro do jogo. Desagradável. E é uma parada que podia dar muito errado, mas... porque podia ser simplesmente aquele boss de todo final de estágio, mas não é. O jogo faz uma parada bem legal. Exatamente. Eu acho que uma coisa que tem que mencionar na jogabilidade é o sistema de construção de itens e equipamento do jogo. Uma coisa que o Last of Us faz muito bem é deixar você tensa. Claro, a gente já falou quantas vezes o jogo deixa você tenso do começo ao fim mesmo. E... uma das melhores decisões de design que a Naughty Dog fez, e uma coisa que o Resident Evil fez e não funcionou, é que quando você entra no menu de, sei lá, vamos dizer assim, pra você construir um kit médico, pra você melhorar uma arma, pra você fazer alguma coisa desse tipo, por exemplo, o tempo passa, o jogo não para, é em tempo real. Cara, isso é sinistro, cara, isso dá uma agonia tremenda. Você tá lá construindo o seu kit médico, ou você tá lá usando o seu kit médico, tá lá se curando, não pausa, não tem nada disso. Os caras estão vindo pra cima de você. Então você tem que ter toda aquela preocupação de se esconder, ou de ter certeza que a área tá limpa pra fazer aquilo. Foda. E, nossa, poucas coisas dão tanto isso quando você tá, tipo, fazendo um curativo, construindo alguma bomba, assim, e dobra a esquina, assim, um clicker, tá ligado? Você pensa, nossa, se ele chegar um pouquinho perto de mim, uma mordida já era. O que eu achava legal no sistema de administração de recursos é que, tipo, você podia dosar muito bem o que você tinha, né? Munição, obviamente, tinha que economizar. Mas os recursos que te ajudam a construir outros itens alternativos para ataque ou defesa, tipo, às vezes você ficava com item sobrando. E aí, quando você tá com item sobrando, você fala, eu tô usando errado. Eu tenho um recurso que eu não tô usando direito. Sim. Né? E aí, se você tava faltando, você também falava, opa... tô usando demais. Então, a parte de administração de recursos eu achei muito bem feita, muito bem balanceada, porque se você usa de menos, tem um monte de recurso
sobrando e você poderia estar usando pra matar inimigos. Você usa demais, vai faltar e você vai chorar que tá faltando. E o legal, eu não sei se a gente chegou a citar aqui, mas essa parada de construção, esse upgrade, na verdade, que você... Na verdade, você consegue construir armas do zero, ou mesmo itens do zero, na verdade, que é o coquetel molotov, kit médico, essa parada toda, e você consegue fazer upgrades, por exemplo, em pedaços de madeira ou tacos de beisebol, fazendo com que a arma se torne mais letal. E você acha esses pedaços, né, para fazer esses pedaços de coisas para fazer os upgrades no cenário. Sim, né? Então você tem que... Pedaço de tesoura. Isso acaba te incentivando a explorar muito mais o cenário. Nunca mais subestime o poder de fitas adesivas e tesouras. Exatamente. Porque eu acho fantástico quando um jogo... O outro exemplo que eu posso falar isso é o BioShock, por exemplo. Que quando é um jogo linear... Só que cada área linear do jogo é meio mundo aberto, sabe? É uma área que você pode sair do mesmo de ir pra frente e explorar e encontrar alguma coisa. Mas não vira aquele mundo aberto de Skyrim, de um RPG ou até de um Assassin's Creed, não é um sandbox. É meio que um jogo linear, mas cada lugar, sim, tem mais de uma opção de como você pode fazer a coisa, tem mais de um lugar pra você explorar. E eu acho que é uma das melhores maneiras de você fazer um jogo. Um dos melhores... Eu sempre dei elogios demais ao Naughty Dog por level design, como eles desenham cada nível. E o Uncharted 3, pra mim, é talvez o melhor level design da geração. E o The Last of Us tá ali perto, tá ligado? Aquela coisa de... É meio que simples, às vezes, como você pode só tomar o caminho da esquerda ou o caminho da direita, mas você sente, assim, que caramba, eles meio que se dão um trabalho, assim, de me dar escolhas, até bestas, às vezes, pra ter essa sensação de liberdade no mundo. Vocês leram todas as cartas que vocês pegavam durante o jogo? Olha, não li, cara, eu não li. Não todas, mas eu tenho uma que eu quero falar. Não sei se vocês lembram ainda no primeiro capítulo, mas é mais pro final dele. Você encontra um navio, assim, que tá meio quebrado na praia. Sei. Eu acompanhei bem aquela história. Pois tinha a história de um personagem, eu não lembro nem o nome dele, mas a galera tava... Capitão Ish. Isso, e a galera tava dizendo, poxa, que seria legal ver um DLC contando a história desse cara. Caraca, velho, agora eu fiquei curioso, hein? Cara, eu li todas as cartas, cara. Eu fazia isso até no Resident Evil. eu me investi forte naquele. Caraca. E outra que foi bem tensa, uma que você entra num apartamento abandonado com a Ellie, e tipo, você mata um cara, assim, um runner que sai do banheiro, e você meio que começa a explorar, e a Ellie fala, esse aqui era um casal. E você lê, tipo, uma carta, ou é do marido ou da esposa falando um pro outro, se você chegar aqui, sabe que eu vou estar em tal lugar esperando. E cara, tipo, ela fala, será que eles se encontraram? Aí o Joe fala, não faço ideia. Nossa, cara, muito legal isso. Cara, eles dão um nível de vida pra esse mundo que é tão grande que chega um ponto onde se ela tá batendo num cara, um inimigo seu de alguma gangue que você encontra, de algum bandido, e você pensa, pô, e se esse cara for um desses que deixou uma nota, tá ligado? Se esse cara tiver uma história como a minha, uma tragédia como a minha, eu tô matando alguém que é meio igual, tipo, cada morte nesse jogo meio que você sente, meio que tem... sabe aquela coisa, tipo, dá um prazer de você ter vencido o inimigo, mas dá aquele desprazer de você ter matado um humano, tá ligado? Não, todo o universo desse jogo é bem humanizado, cara. Você consegue pensar nos inimigos dessa forma que você falou. Antes de entrar na parte de spoiler, na parte da história do jogo, citar a trilha sonora de The Last of Us, que... Cara, eu não tenho nem palavras pra descrever essa parada, cara. Sério mesmo. Gustavo Santaolalla, que foi que fez também a trilha sonora. É assim que se pronuncia? Espanhol, sei lá como é que fala, ele é argentino. Acho que é isso mesmo. É Santaolalla, cara. Santaolalla ou Santaolala, é alguma coisa do tipo. Santaolalla. Ulala. Dá até pra fazer uma música com o nome do cara. Santaolalla? O Gustavo, cara, não é qualquer um, tá? O Gustavo já ganhou 2 Oscars com filmes. Ele foi responsável pela trilha do Brokeback Mountain, que é dos cowboys lá e tal. Você viu? Cowboys machos. É claro que eu vi. Eu não vi. Você não viu? Que bom que eu não. Eu também não vi. Cara, que preconceito, cara. Que isso? Eu não vi, mas eu fui, tipo, por falta de interesse mesmo. Você não quer... Cara, não me atrai em nada. É um bom filme, vai. Larga a mão de ser preconceituoso. Tá, eu não sei se isso que eu vou dizer vai incentivar vocês
a assistir ou vai realmente tirar toda a expectativa. Mas é uma história de amor, cara. Pois é. Prefiro Quando pra Matar, cara. O Gustavo foi responsável pela trilha sonora do filme, ganhou Oscar, inclusive, né? E fez também Babel, só que Babel eu não assisti, cara. O que eu percebo, que eu acho que, assim, teve alguns vídeos que saíram de making off do Gustavo dando entrevista e tal. O que eu percebo é que ele quis fazer com que a trilha sonora fizesse parte daquele mundo, daquele ambiente a qual o jogo se passava. Então, acho que, eu não sei se em algum momento, mas pelo menos aqui puxando na mente, não consigo lembrar de uma trilha alegre, né? Ou soou alegre em algum momento. É bem triste o tempo inteiro, bem eu sombria, acho, né, cara? tenso. É bem sombria. E ela é colocada no jogo de uma forma... É impressionante que cada momento parece que... É aquela história que eu e o Schwarza já falamos em vários outros vídeos, inclusive em outros off-topics. Parece que se fez a trilha e a cena foi feita pra trilha sonora. Sim, sabe? sim. É impressionante o nível de profundidade que a trilha consegue alcançar, sabe? E sabe uma coisa assim que eu também percebi, assim, prestando atenção na trilha, é que ela passa muito a sensação de solidão, porque em vários momentos que ela toca, que tem horas do jogo que não tem música nenhuma, né? Fica só silêncio e o som do jogo, do ambiente, né? Mas tem aquela... Como é só um violãozinho que toca, às vezes, cara, dá aquela sensação de, puta, é só uma pessoa tocando um instrumento, sabe? Sim, só fica aquele instrumento ali, então dá uma sensação de solidão foda. Sim, é muito legal. Tem uma... Eu tenho a trilha sonora inteira aqui que eu escuto direto. Tem uma música que é All Gone, entre parênteses, No Escape, que é tipo só violino. E caramba, Tá nossa. tocando nesse exato momento, cara. Que lindo. Ai, que maravilha. Só escutem essa coisa. É tipo, mano, você tá sozinho. É tipo muito isso. foda, cara, muito foda. Uhum. O que eu acho interessante também na trilha sonora, e isso inclusive, isso não é novidade, isso é aplicado também nas trilhas sonoras de cinema e tal, o Gustavo ele colocou alguns elementos assim, de certa forma diferentes. A gente não tá acostumado muito, principalmente em trilha para jogos de videogame, em ver, por exemplo, um violão solo, assim. É difícil, pelo menos. Não me vem na cabeça aqui nenhum jogo que tenha, sei lá, um violão sozinho tocando em certo momento de um jogo, né? Uhum. E ele utilizou bastante elementos tribais, assim, tambor, instrumentos diferentes que, inclusive, esse tema principal, que é tocado, né? Ele não é tocado com um violão, é um instrumento que eu não lembro o nome agora, mas é um instrumento diferente, cara. É uma espécie de bandolim, sabe? Ele tem um som muito característico. Se eu não me engano, ele compôs a trilha enquanto ele jogava o jogo, uma coisa desse tipo assim. Eu acho que teve uma notícia dessa, porque ele ia jogando e via qual era o clima que tava passando, tá ligado? Em tal Sério? parte. Caraca! Eu lembro que eu li alguma coisa do tipo, eu inclusive tá aqui no Twitter agora pra ver se alguém me manda, e o pessoal falou que foi isso que aconteceu, mas eu não tenho um link assim na notícia, eu não achei. Mas foi alguma coisa do tipo, que foi com o progresso do jogo que ele foi fazendo a composição, não sei se foi quando ele tava lendo o script do jogo, pra ler a cena, quando ele tava jogando alguma versão de teste, eu não sei, mas a trilha foi composta totalmente pro jogo mesmo, foi uma coisa natural, bastante. Eu não sei não se lembro legal. muito bem como foi. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu acho que inclusive isso tem até no canal do PlayStation. Se tiver, eu vou deixar aqui na descrição do post pro pessoal poder ver. É um vídeo onde, se eu não me engano, o Gustavo ele tá mostrando uma das trilhas sonoras pro Neo, né? Uhum. E você percebe que ele se emociona, cara. Né? O cara é diretor do jogo. ele, enfim, sabe de tudo que tá acontecendo no jogo. Mas a trilha consegue emocionar até o cara que, né, enfim, tá ali vendo o jogo todo dia, acompanhando todo o processo. E, porra, você acha que o cara conseguiu isso, cara? Acho que consegue emocionar qualquer um, né? Legal, cara, legal. Bom, então vamos começar agora a falar propriamente da história em si. Então, a partir de agora, é spoiler na cara, é chute na cara, é porrada no estômago. Você vai colocar sua conta em risco. Exatamente. Como diria o Silvio Santos. Se você não jogou The Last of Us e quer
enfim, quer jogar e não quer ter spoiler, quer ter uma experiência bacana e tal, e, né, realmente absorver tudo que o jogo tem pra te passar, eu não recomendo você escutar o Off Topic a partir de agora, porque a parada vai ser louca. Bom, quem jogou sabe que o jogo já chega chutando a sua cara logo no prólogo, né? Porque no prólogo já mostra o que é The Last of Us, pra que ele veio e qual é a experiência que ele vai te trazer, que ele tá te embarcando, cara. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a sensação de vocês de jogarem, acho que um dos melhores prólogos que já foi feito por um jogo de videogame. O negócio é tão insano que estamos todos sem palavras. Exatamente. Cara, eu achei emocionalmente, tipo, pesado, tá ligado? Uhum. Cara, você começa controlando a Sarah, né? Sem meio que saber direito quem ela é. Você percebe que ela é a filha do Joel no começo, é óbvio. Sim. E você percebe que é gradativo. É uma coisa que ela acorda, né? Teoricamente tá tudo bem, tá tudo certo. Ela vai ver uma notícia de que tá acontecendo um problema em algum lugar. Você vê a explosão. O telefone não tá funcionando. O telefone não em funciona. seguida vira pra janela. Não, e o que eu achei legal também, cara, é que a imersão, cara, sabe? Eu me sentia a Sarah jogando esse comecinho. Sim. Eu vi na sua casa, né? Você meio. Acho que você já tá pensando assim, mano, vou impressionar o Schwarza, cara. É verdade, você viu o prólogo Eu fui na sua casa e você falou, cara, olha o comecinho desse jogo. Mano, olha, senta aí, olha. Mano, cara, eu fiquei em choque, cara. O Schwarza ficou esquisito. Fiquei em choque, falei, caraca, mano, que tapa na cara esse começo. E eles fazem de um jeito que, tipo, o Joe chega em casa, a menina tá, tipo, ficou no sofá esperando ele, ela já caiu num sono, mas ela tá quis tudo dar bem, né, cara? Ela quis dar o presente de aniversário pra ele, tá ligado? É o relógio que ele gosta, que é quebrado, nunca funciona. Esse relógio, tipo, durante o jogo todo tá com ele direto olha pro relógio, assim, quando ele vê a Ellie. E, tipo, e aí você começa a jogar esse jogo com ela. Eu falei, meu Deus, não. Porque você é uma criança indefesa, inocente, não tem como se defender, uma menina pequena, e você andando pela casa sozinha, tá ligado? E você meio que pensa, pô, se o pai dela morrer aqui, como é que acontece? O que é que acontece com ela, tá ligado? Exato. E você fez você sentir, mano, tão indefesa, aí você pensa, cara, vou matar ela, não vão. Não vão, não, né? Eles não tem, não pode, é uma criança, você não vai matar uma criança. Não, e daí quando sai da casa, que ela entra no carro e você vira um coadjuvante ali, só vendo o que tá acontecendo. E tipo, você não tem como fazer nada. Eu fiquei pensando, não, ele vai rolar uma briga entre o Joe e ela, eles nunca mais vão se falar. Aí depois aí ele vai conhecer a Sarah crescida. Não vão. E aí você para naquela hora do soldado, ele apontar a arma e você fala, não. Né? Só pra entender, eles estão numa fuga, porque em certo momento a situação fica tão complicada que começa a aparecer um monte de infectado de tudo que é lado, e o Joel juntamente com o irmão dele, que agora eu não me lembro o nome, qual que era mesmo? Puta, eu não lembro, Caraca. cara. O David, acho que o David era o... Não, o David é lá no final. Lá no final. Tommy. É o Tommy, exatamente. É o Tommy, é verdade. O Tommy. E aí ele encontra com o Tommy e tal. Na verdade, eles estão fugindo todos juntos. E aí tem um acidente, o carro acaba capotando. E aí ele tem que fugir com a Sarah na mão, que a Sarah acaba se machucando nesse acidente. E aí ele chega numa parte onde teoricamente foi isolada, né, pelo exército, enfim, pela polícia. E aí ele se depara com um soldado que ele acha que vai ajudar ele. E aí você toma um tapa na cara que o soldado dispara uma rajada de tiro e acaba matando a Sarah, né, cara? Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. O cara atira e a cena corta pro Joel e pro Tommy.
Sim, você não sabe o que Então, aconteceu. você não tá pensando naquilo. Sim. E, de repente, acho que o Tommy fica desesperado, ele olha assustado, e aí a cena passa pra Sarah. Eu tava torcendo tanto, eu tava pedindo tanto que ela não morresse, que eu meio que me forçava a acreditar que ela ia ficar bem. Não, na verdade, no meu inconsciente, eu até sabia que ela ia morrer. Eu também. Mas, sabe, o problema é que, do jeito que aquilo acontece, o tapa na cara que você toma é muito forte, cara. Você Pois não consegue é, saber que aquele momento vai acontecer a morte dela, sabe? Não, e sabe o Não. que acontece também? Eles fizeram você ficar íntimo da menina, porque você controla ela no começo, você acorda junto com ela. Exatamente, essa é a parada. Entendeu? Tipo, aquilo ali é o que eles fazem no jogo todo, né? Eles usam gameplay pra contar a história. Quando um jogo faz isso, o jogo fica nesse nível. Cara, a morte dela, tipo, pô, a menina tá nos teus braços, ela gritando, desesperada por E ajuda. era você antes, jogando. E não tem aquela parada, tipo, morreu, ou fecha os olhos, ou a pupila dilata, não. Ela simplesmente Ela sofre, cala a boca. cara. Ela faz. sofre. Agoniza. Toda aquela agonia vira silêncio. E você fala. Mano, na hora, eu sem brincadeira, eu tava sorrindo, porque eu adoro quando uma história é bem contada, e aquilo ali foi um momento tão bom da história. Mas é aquele sorriso de, mano, não. Não, mas cara, e interessante vocês falarem essa parada do gameplay contar a história, que você acaba se afeiçoando, né, pelo personagem. Mostra, no comecinho, mostra um diálogo entre a Sarah e o Joel, e dá pra ver o amor que eles têm, né, a relação que eles têm entre um e o outro, e o quanto aquela morte tá maltratando o Joel, né, cara? Que no inverno a Ellie começa caçando o Alce, e aí ela tem todo aquele problema com o David captura ela, e você meio que não sabe se ele vai estuprar, se ele vai Sim. canibalizar ela. O David, que aliás, que é o personagem do Nolan North. Sinistro, Sim, velho, esse sinistro. personagem, cara. Ele mesmo assim não é o vilão do jogo. Você não consegue olhar pra ele só como um vilão. Ele não é só, tipo, uma dimensão só. Ele tem mais coisas pra ele. Porque Ele não é vilão, ele é o Desmond. você O Schwarza botou na cabeça que o cara parece o Desmond. Eu não consigo. É o Desmond, cara. Não é, Também cara. não, e tipo, você mata toda aquela galera no final do capítulo do outono, e você descobre que era a galera dele. E ele fala, não, tem um homem e uma menininha louco matando minha família, uma coisa tipo assim. Mano, é foda. E tipo, é por causa que ela tá caçando aquele alce que ela passa por todo aquele problema, e o jogo mostra aquilo tão bem quando ele troca pro Joe pra ele, pro Joe e pra ele, e Sim. começa aquele seu coração bater forte, aquela coisa, aquela ansiedade, meu Deus, os dois estão indo pro lado, se encontrem, pelo amor de Deus, senão aí ele vai morrer, sabe? Exato. Eu acho legal que esse capítulo começa sem você saber como o Joel tá, Nossa, sequer eu pensei que sabe ele se ele tá vivo. Tava Verdade. certo que ele tinha morrido. Ele Nossa, dá eu falei, toda a sensação de que o Joel morreu e que a Ellie tá sobrevivendo sozinha, né? Não, e nessa sequência aí, uma coisa que eu achei bacana, que até o Ghost comentou, é que, em certo momento, o jogo te coloca no lugar dos vilões, né? Porque o cara tá lá procurando uma menina e um cara que estavam matando os homens dele. Sim, Ou sim. seja, no contexto dele, no ponto de vista dele, você é o vilão. Exato. É aquela coisa que, tipo, eu fiz um vídeo sobre o final do jogo que eu falo isso. O jogo, a ideia dele é, não existe herói ou vilão, não existe lado certo e errado, existe o seu lado. E você vai fazer, você tem que sobreviver. Todo mundo ali é sobrevivente. Exatamente. E você pode ser o herói da sua história, mas você é o vilão da história de outra pessoa. A gente acabou dando um pulo, né, muito grande, que essa parte que a gente tá conversando é praticamente já o final do jogo. É o final do jogo, né? Sim. Mas eu acho interessante a gente voltar um pouquinho e falar sobre a construção do relacionamento entre a Ellie e o Joel. Eu não sei, cara. Eu não sei vocês, tá? Vou falar por mim. Mas a Tess, que é também um dos personagens que você acaba interagindo ali no início do jogo, eu não sei, acho que mais ou menos até uns 30% do jogo e tal. Eu não sei, quando ela morreu, porque ela morre, enfim, né? Pra quem jogou sabe. Quando ela morreu, eu não senti, cara, nenhum tipo de afeição por ela. Eu acho que eles meio que usaram isso como uma coisa pro roteiro também, porque vê só. Tem a morte da Tess, depois tem a morte lá do Henry e do Sam, que é muito trágica também, que aliás, eu adorei que, tipo, eles terminam o primeiro capítulo, que é o mal do jogo, que é basicamente metade do jogo, depois de tanta tensão, eles terminam com mais podre ainda, tá ligado? Pode piorar sempre. E quando entra no preto assim, e você corta a cena, você fica, caramba, o que aconteceu? Mas a Tess,
ela morre e você meio que não sente aquilo. E eu acho que o jogo usa aquilo ao favor dele. Eu não sei se foi de propósito ou se foi isso eu que notei. Porque pra você que já é um cara como o Joe, a gente que já jogou tanto videogame, já viu tanta morte, e a Tess meio que a gente não se conecta, mas pra Ellie, que ela é aquela inocente, e a Tess morre, tá ligado? Não, pra ela é, né? E aí no final ela cita aquela parada que, tipo, a minha amiga morreu, a Tess morreu, o Henry morreu, você morreu. E você pensa, cara, pra gente aquilo não foi nada, mas pra uma menina de 14 anos, tá ligado? Sim, sim. Mas sabe o que eu acho também? Assim, acho que ninguém acabou não tendo muito ela com a Tess, por causa que não tem nada Muito tempo. do apelo emotivo esse personagem. Ela não tem um apelo emotivo, verdade, ela é um soldado. E quando os soldados morrem na guerra, você é mais um número, Mas entendeu? E meio que, tipo, como você meio que. O jogo diz que vai. A Tess e o Joe, que tem a missão de levar ele lá. E depois eu já tinha visto, tipo, a demo da E3, coisa assim, que tipo, só tinha o Joe e a Ellie, era mais pra frente no jogo. Aí eu pensei, cara, se ela ia até o fim e ela não tá mais, ela morreu, com certeza. Sim, Aí foi a única coisa meio previsível do jogo pra mim, foi aquilo. Então, mas foi vocês perceberam que no finalzinho ali, a Tess, ela tava convencida de que existia uma esperança, né? Porque a Ellie, teoricamente, carrega a cura, né? Pro fungo. Então, no finalzinho ali, quando ela tá pra morrer, ela diz, eu quero continuar, eu quero levar essa menina pra onde ela tem que ir, pra gente poder sair dessa vida. E o Joel ainda tá naquele ponto de descrença. Ele não ela tem fé e ele não, né? Exatamente. Ela vai... acorda, né, um despertar aí de fé, e ele ainda continua naquele mesmo nível que ele tava desde o início do jogo. E eu adoro que eles escrevem isso tão bem, que é a própria ferida dela que tá pior, depois de 2 horas apenas, tá ligado? Uma coisa assim. Ela falou, pô, já tá pior, e olha dela. Isso é 3 semanas. Ela tava verdade. infectada, né, cara? Ela é infectada, ela sabe que ela vai morrer. Puta, é por isso que ela verdade, eu fica tinha lá. esquecido disso. Não, e aí ela olha pra ferida dela e fala assim, olha, isso aqui foi 2 horas atrás, e tá 20 vezes pior que a ferida dela. Caraca, é verdade, é verdade. Eu acho que é aí que ela dá um estalar nela, né? Ela fala, caraca, essa menina é especial e né, pode salvar a humanidade, né? E sobre o desenvolvimento, assim, do relacionamento da Ellie com o Joel, só uma coisa que eu também fiquei pensando depois, o Joel, por causa da morte da filha dele, acho que ele acabou criando uma resistência Porra, total. com a Ellie, sabe? Tipo, mano, eu não quero passar por isso de novo. Então, ele era meio truncado com ela, sabe? E ela respondia no mesmo nível, né? Não, e fora assim, cara, eram 20 anos vivendo naquela situação, com a dor, carregando a dor de ter perdido uma filha por causa daquilo tudo. É a sensação mais natural do mundo que o Joel teria, proteção, né? Ele quis se proteger daquilo de novo. Cara, tem umas horas, tão foda isso no Joel, ele é tão carrancudo, tão filho da mãe, tão anti-herói, que me dá raiva dele, cara. Sim. A Ellie, sabe, quer ser carinhosa, quer falar com ele, quer se aproximar, e o filho da mãe não dá o braço a torcer, dá pra entender ele, cara. Dá pra entender completamente. Mas dá raiva, cara, mas dá raiva. Por exemplo, dá pra entender, porque lembra no começo do jogo, tem uma cena assim que você coloca uma tábua pra passar de um prédio pro outro, você tá com a Tessa ainda, e rola uma cutscene, e tipo, tem uma conversa que a Ellie fala, a vista é incrível, não sei o quê, e aí a última parte dessa cutscene, tipo, o Joe olha pro relógio que a Sarah deu. E eu não sei se, tipo, foi um pouco, tipo, a Ellie lembra a Sarah, lembra? Mas eu acho que também foi um pouco dele, tipo assim, não se esqueça do porquê que você não deve se apegar a ninguém, tá ligado? Eu acho interessante também a gente citar, a gente acabou não falando isso, mas a Ellie, ela é uma menina de 14 anos e ela já nasceu nesse mundo pós-apocalíptico. Ela se impressiona com as coisas, né, cara? Exatamente. Então, assim, ela se impressiona com coisas que pra gente ou pro Joel eram coisas do cotidiano, né? Por exemplo, tem um certo momento do jogo que ela encontra um diário, acho que é de uma menina, e a menina fala que eu quero escolher, parece que uma roupa ou um cabelo, alguma coisa assim. E aí a Ellie, ela fala, caraca, eles se preocupam, nossa, ela se preocupa com a roupa que ela vai vestir, sabe? Cara, isso é muito foda. E assim, dá pra ver também que ela é uma menina que já nasceu nesse mundo pelo linguajar também dela, né, cara? Porque ela é bem boca suja, na parte com o Bill, ela escracha, xinga ele, mostra o dedo do meio, a porra ela não toda. respeita a moral e os bons costumes. Não, cara, não, ela xinga o Bill sempre, cara. Eles se conhecem. Mas que o Bill também é escroto, né, cara? O Bill é escrotão.
queria fazer uma pergunta pra vocês. Opa. Você... Vocês gostaram do final de The Last of Us? Sim. Sim, gostaram. Eu curti. Eu gostei, cara. Eu curti pra Sim. caramba. Me surpreendeu. O final, ele não é bem um final. O final ele não é um final daqueles finais que é tipo... te mostram na cara, né? Tipo, dizem exatamente o que aconteceu. É um Fecha a final... história, né? Você não tem um fechamento de ciclo, teoricamente. Você meio que fecha um capítulo da história, não a história inteira. Exatamente. É. Então, assim, muita gente, e eu escutei isso, enfim, em comentários e tal, Twitter, na internet no geral, eu escutei, assim, de gente querendo que o jogo tivesse uma finalização, que o jogo precisava de um final, sabe? Que acontecesse alguma coisa que desse uma cara de final. Eu acho que tinha que terminar daquele jeito mesmo, cara. Porque acho que essa sensação que você tá descrevendo aí que as pessoas tiveram, eu acho que pode ser outra coisa, cara. Tipo, como elas se apegaram tanto aos personagens e o jogo termina com aquela coisa de quero mais, sabe? Termina daquela forma aberta, parecendo que vai continuar. Tipo, você fica. Eu fiquei esperando um outro capítulo, sabe? Tipo, eu tava percebendo que a história ia acabar ali, mas a impressão que dá é que vai continuar. Tem Entendeu? toda uma cara de final, mas Sim. no final das contas não termina, entre aspas, né? Sim, eu assim, na minha opinião, eu curti porque acho que eles fugiram do clichê, sabe? Podia muito bem ter terminado num clichê foda, sei lá. Bom, agora que pode falar tudo, sei lá, a menina ter morrido, ou o cara ter morrido, que seria o que aconteceria num filme do gênero, sabe? E não, o filme acaba de uma forma que o Joel tem uma escolha super humana, né, cara? Eu não acho que fugir do clichê... Aliás, eu não acho que se o final fosse clichê seria ruim, sabe? Porque a gente tava tão investido naqueles personagens que ver um deles morrer ia ser devastador de um jeito ou de outro, mas eu fiquei feliz também que eles não fizeram isso. Porque, por exemplo, o final do Last of Us, tipo, meio que teve aquele... Como o Laterra falou, tipo, a música começa a subir, tá lá o Joe e a Ellie ali, começa aquele violão lá, caramba, vai terminar. Ô, velho, E, você teve a sensação de, tipo... Sabe quando acaba um filme no cinema e você fica esperando o pós-crédito? Pós-créditos? As cenas da Assim, Marvel. O que é essa sensação, cara? Eu tenho uma política que é ver o final dos créditos de todo jogo que eu acho bom, independente de ter pós-créditos ou não. Porque eu acho que, tipo, eu quero ver todo mundo que trabalhou nessa beleza. Mas eu disse a sensação, assim. Eu falei, caraca, sim, eu entendo. sei lá, eu vai entendo. aparecer alguma coisa. Eu fiquei esperando isso. Mas sabe o que é? Eu acho que isso vale pelo quão bom o roteiro desse jogo é e quão bom a galera que escreveu o jogo é. Porque é totalmente inesperado, sabe? Com certeza. Muita gente perguntou qual é o final melhor, foi o BioShock ou o Infinite ou Last of Us. O BioShock Infinite tem um mind blow muito mal no final. O final foi o primeiro jogo da minha vida. Mas eu não joguei. E eu não joguei também. Não, eu não vou falar, eu não vou falar o final. Eu só vou dizer, tipo assim, quando eu já tava me contorcendo aqui, cara, na cadeira. Não vou dizer. Eu não vou dizer, não sou doido de dizer o final. Mas eu digo assim, quando acabou aquele jogo, tipo, literalmente meu queixo caiu e eu abri a boca. Eu fiquei tipo, o quê? E o final do Last of Us não foi bem isso, mas foi tipo assim... Pô, primeiro eu vi na minha cabeça, caramba, eu sou um cara mal nesse jogo. Caramba, eu sou um vilão. Não, mas peraí, esse jogo não tem, tipo, vilão e herói. Tipo, cada um é a sua vida. E aí o que veio na minha cabeça foi, cara, esse é um final tão diferente de outras coisas. Eu literalmente comecei a rir. Eu não sabia como pôr aquilo em palavras, mas é uma sensação que começou meio estranha, eu não entender o que tava acontecendo, mas depois agora eu já saquei o que eles estão querendo dizer com esse final. É um final certo pra história. E é bom porque é um final que você tem que parar pra pensar, e quanto mais você pensa no final, mais você se dá conta de por que ele aconteceu, né? Tipo, alguns pensamentos. O Joel nunca foi abordado a respeito das armas que ele deveria receber como pagamento. Sim. A Ellie nunca foi abordada para que explicassem para ela a situação de forma transparente, né? O que iria acontecer com ela. O Joel também não ficou sabendo do que iria acontecer com ela. Aí você para pra pensar, no fim, o Joel mente pra ela, mas é uma mentira estranha, porque quem disse que de fato não houveram outras pessoas com imunidade e os vagalumes tentaram ajudar? Pode ser que tenham havido, né? Mas vocês acharam que o Joel agiu de uma forma errada em mentir pra ela, dizer que, tipo, haviam outras pessoas e tal? Mas você andou pelo laboratório?
Eu andei. Você pegou assim, eu peguei duas coisas. Foi uma gravação médica, uma gravação de um médico, de cirurgião, e outra foi digamos assim, um bloco de notas. Eu não olhei muitas coisas, não. Então, a gravação ele fala que ele pensa, pô, será que agora essa tá mais desenvolvida que os outros? Eu acho que dessa vez a gente consegue. E no outro negócio, eu sei que tem itens pra você achar ali que indicam que sim, tiveram mais pessoas com essa coisa da Ellie. Será que o final é tipo um conjunto de tudo isso, cara? Será que essas Ele não mentiu. mini pistas aí... Sabe aquela frase, as melhores mentiras têm um pouco de verdade no meio? Sim, coisa assim? sim. É tipo isso, eu acho. Caraca, velho. E eu penso assim, ele mentiu pra ela, mas foi uma proteção também, porque se ele conta pra ela que ele retirou ela de lá e que ela poderia ser a salvação, ela iria passar o resto da vida com um peso na consciência. Uhum. De que ela que poderia ser a salvação não foi. Então eu acho que ele quis poupá-la disso. E eu senti uma coisa, e eu acho que isso também é pra mostrar quão benefício pode trazer captura de face pro jogo, porque você olha aquela expressão da Ellie no final, cara, é meio muito que foda. Eu acho que ela meio que não acredita na mentira um pouco, assim, eu acho que ela entende que pode não ter sido simples assim, a gente ter simplesmente ido embora dali, sabe, assim, do nada, mas que eu acho que ela meio que fica assim, ufa, sabe, porque mesmo que ela diga que tava esperando a hora dela de chegar, que a amiga dela morreu, como eu esqueci da personagem feminina, a Tess morreu, o Henry morreu, o Sam morreu, e ela fala assim, eu pensei que tinha chegado minha vez, mas eu olho aquilo ali, tipo, tem um pouco de alívio ali nela, eu acho, sabe, porque ela ficou com medo naquela hora de chegar naquele hospital, o povo colocar ela numa cama de cirurgia e sedar ela e tudo, que ela é uma menina, e ela tá ali, viva com o cara que é o, entre aspas, pai dela agora, eu senti que teve aquela, ainda bem, sabe? Eu senti isso também. Por esse final ser tão aberto e ser tão, assim, interpretado de várias formas, dependendo da pessoa que joga ou que você, enfim, teve de experiência com o jogo, vocês acham, assim, na minha opinião, eu acho que esse final também dá uma sensação de que o jogo pode ter uma continuação. Eu não sei, eu não consigo ainda projetar de que forma essa continuação seria. Se seria, por exemplo, o jogo poderia contar a história do Joel entre o momento que acontece o surto até o momento que ele encontra a Ellie, ou, sei lá, de repente projetar uma Ellie um pouco mais adulta e tal. Mas eu acho que o jogo dá essa sensação, né? Esse final dá uma sensação de continuação. O que vocês acham? Com certeza, não só a continuação direta, como uma continuação indireta, né? Eles deixaram, o pessoal do desenvolvimento, eles deixaram no ar que, tipo, eles não pretendem voltar a explorar o assunto Joel e Ellie logo depois do fim do The Last of Us, né? Mas pode ser que eles venham explorar os dois personagens, tipo, dali a alguns anos do que ocorreu no The Last of Us, ou a trajetória de cada um antes deles se conhecerem. A gente pode ver também alguma coisa, histórias em paralelo, né, que aconteceram, não necessariamente com os dois, mas com personagens que a gente veio a conhecer. Sim. Fora que tem os assuntos de DLC, que vai ter campanha no DLC e a gente não tá sabendo direito ainda os detalhes, né? Pelo menos não quando a gente tá gravando esse podcast. Então, eu acho que tá muito aberto. Os desenvolvedores falaram que eles gostariam também de explorar esse mundo que foi criado, então a gente poderia ter histórias que não envolvem nenhum personagem do nosso conhecimento. Tá aberto, eu tenho certeza que eles vão voltar a explorar esse mundo. Tenho certeza absoluta que vai ter The Last of Us 2. Eu acho que eles vão seguir um caminho meio Resident Evil, sabe? Não comparando com Resident cara, Evil. pelo amor de Deus. Não tô comparando, mas sabe, a forma de trabalhar as sequências. Eu fiquei com medo, velho. Entendi. Pô, tipo, ao mesmo tempo que tá acontecendo a coisa com o Joel lá, pode estar acontecendo outra história paralela, ou então trabalhar... Se eles fizerem isso, tranquilo, só não caga com a história, que nem eles fizeram com o Resident Evil. Só não caga com a história, que tá as sequências do Resident Evil, as histórias interagem entre si e acontecem de forma paralela, sabe? Acho que pode acontecer isso. Sobre continuação,
eu não consigo não pensar em ideias. Tipo, vem 1000 ideias na minha cabeça, sabe? Eu tenho uma ideia, tipo assim, a Ellie crescida, sabe, já adulta. O final do jogo que instiga você a ter ideia. Não, mas além disso, o universo deles é tão vasto, tão bom, assim, tão bonito e ao mesmo tempo tão feio, né? Porque tudo ferrado. Mas, pô, imagina, tipo assim, a Ellie crescida, tipo, ela cuidando de, sei lá, um filho dela, assim, sabe? Ou do E aí- Joel velho. Não, eu pensei, tipo, aí no momento do jogo, assim, eles estão cruzando os Estados Unidos, aí ela vai e fala assim pra criança, olha, que a criança tá dormindo, assim, ela vai e sai do acampamento, aí vai pra um lugarzinho ali perto, assim, aí quando vai ter, tipo, uma cruz, assim, e o relógio do Joe na cruz, assim. Olha o cara, olha o Ghost, velho. O cara já criou uma cena Não, dramática. Já criou Pois um é, roteiro, tipo, cara. Aí ela fala uma coisa do tipo assim, você me ensinou o que eu sei, blá blá blá, eu não sei. Cara, vamos. E- É o seguinte, vamos depois mandar esse episódio do Off Topic aqui pra Naughty Dog dar uma analisada. Porque se você, se você ganhar esse roteiro aí, eu vou querer comissão, cara. Beleza. Não, mas se eu pudesse fazer qualquer história, se eu fosse o dono da parada, mas graças a Deus eu não sou, porque tá em mãos melhores, pô, eu gostaria de ver, sei lá, esquece tudo que você viu no primeiro jogo, em termos de personagem, deixa eles lá, quietos, vai pra, sei lá, outro personagem na Austrália, naqueles desertos australianos, sabe? Tipo, depois ele vai pra Sydney, uma cidade gigante, uma coisa. Porque a epidemia tá no totalmente mundo diferente. todo, né? Exato, porque eu vejo, por exemplo, Fallout, que é um jogo de pós-apocalíptico que eu amo. Eu quero muito ver um Fallout fora dos Estados Unidos, porque tem altas ideias pra se rolar por aí, sabe? Sim. Verdade, cara. Isso seria bem legal de ser explorado, hein? E, pô, diferentes biologias, diferentes ambientes, o fungo pode mudar. De repente um The Last of Entendeu? Us Brasil? Meu Deus. Pô, os últimos de nós. Olha aí, ó, os últimos de nós.